quero convidar você então a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, dos versículos de 1 a 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Nesta noite, nós estaremos pregando sobre o coronavírus, como que nós reagimos às incertezas da vida, como que de fato isso atrapalhou e de certa forma afeta diretamente as nossas vidas, e como que as Escrituras nos ajuda, nos orienta a lidar com situações incertas como as que estamos vivendo neste atual momento. Então, Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 a 10, a minha ideia é que durante o sermão nós iremos lendo algumas partes do texto, iremos explicar o texto e ao final nós então voltaremos com algumas implicações e aplicações deste texto para nós. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 a 10. Meus queridos, você já percebeu como que a nossa vida é rodeada por incertezas? Nesses últimos dias, por conta do Covid-19 ou do coronavírus, estas incertezas aumentaram. Por exemplo, como ficará a nossa economia depois que tudo isso passar? O que será do nosso sustento? Será que nós seremos infectados por este vírus? Podemos, quem sabe, sucumbir e deixar desamparados os nossos familiares? O fato é que o coronavírus apenas reforça aquilo que nós sabemos, mas que em nossa pretensa autonomia nós ignoramos. Nós não controlamos nada da nossa existência. A nossa existência é recheada por situações imponderáveis, incertas e que revelam a fragilidade da nossa vida. E de certa forma, se tem alguém que pode nos instruir a respeito de incertezas referentes à vida, é justamente o livro de Eclesiastes. Porque o autor de Eclesiastes mostra ao longo do seu livro que a vida é incerta e de vez em quando nós somos as suas vítimas. Eclesiastes mostra que quem se prepara, estuda e se esforça, nem sempre consegue as melhores posições. É fato que o autor do livro mostra que o estudo, o preparo, o esforço são importantes, mas o que Eclesiastes vai nos mostrar é que isto não garante o sucesso e o conforto nesta vida. Muito pelo contrário, na visão dele, na visão do livro de Eclesiastes, nem sempre os velozes ganham a corrida, nem sempre os sábios têm sempre com que se alimentar, nem sempre os instruídos alcançam prestígio, nem sempre os prudentes têm uma poupança farta. Então, o livro de Eclesiastes mostra de forma muito clara que a vida é uma constante convivência com o imponderável, com fenômenos e eventos que não obedecem estatísticas e nem respeitam probabilidades. Na verdade, segundo Salomão, é que algo pode nos acontecer a qualquer momento e sem qualquer motivo aparente. Dessa forma, Salomão nos ensina que a vida é assim, cheia de incertezas. Entretanto, o sábio escritor nos ensina como reagir às incertezas da vida. Eu quero convidar você então a acompanhar comigo a leitura dos versículos de 1 a 3. Versículos de 1 a 3 vai nos mostrar Salomão dizendo: reaja diante das incertezas da vida, descansando na soberania divina. Versículos de 1 a 3, assim está escrito: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Tanto o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvareios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Após refletir, e é isso que Salomão faz nos primeiros capítulos deste livro de Eclesiastes, após refletir sobre a busca do significado para a vida debaixo do sol, Salomão constata uma realidade, que tudo está debaixo do controle de Deus.
Ele afirma que ninguém, exceto a pessoa de Deus, tem poder para conhecer o futuro. Nenhum ser humano tem o poder de saber nada a respeito do seu futuro nesta terra. Nós não temos como falar com precisão, por exemplo, que as nossas decisões de hoje, nós não temos como precisão para falar o que elas redundarão amanhã. Nós não podemos falar que a semente que nós lançamos hoje, que ela produzirá algum fruto amanhã. Nós não temos como determinar nada do nosso futuro, pois o desconhecemos e nós não temos poder e nem condições, nem capacidade de controlá-lo. E a prova disto, segundo Salomão, é que basta você observar a morte. A morte bate à porta de todos os homens, independente se é um homem bom ou ruim, se é um crente ou é um ímpio, se é um muçulmano ou se é um cristão. E de acordo com o texto que nós lemos, a única certeza dos homens quanto ao futuro é que todos caminham rumo ao mesmo destino. E aqui no caso é justamente a morte. Na perspectiva deprimente de Salomão, todos os homens terminarão vencidos pela morte. E aí, por mais que pareça ser algo tenebroso, é justamente aqui que entra a sabedoria de Salomão. Aqui Salomão está simplesmente nos ensinando o seguinte: realmente não sabemos nada do nosso futuro aqui na terra, mas sabemos nas mãos de quem ele está. Salomão nos ensina que não sabemos nada que nos sucederá amanhã. Por isso, a melhor coisa é deixar isso nas mãos de quem sabe e controla todas as coisas, ou seja, a pessoa de Deus. E pensando nisso, meus irmãos, desta forma, o noticiário com as previsões do futuro econômico não deveria nos perturbar tanto como nos perturba. As tantas previsões sobre o fim do mundo, avanço do coronavírus, previsões de guerra, não deveria roubar a nossa paz como rouba. Previsões, são só previsões, porque certeza mesmo do futuro, nós só temos em uma pessoa, na pessoa de Deus. Além disso, Salomão ainda segue. E nos versículos 4 a 6, Salomão vai dizer: reaja diante das incertezas da vida, escolhendo viver a vida. Versículos 4 a 6, assim está escrito: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nos tempos bíblicos, o cachorro, e aqui Salomão então no versículo 4 começa citando, justamente fazendo um comparativo entre animais, entre um cachorro e entre um leão. Naqueles dias, nos dias de Salomão, o cachorro era um animal desprezível, enquanto o leão era justamente o contrário. O leão era um símbolo de força, era um símbolo de realeza. O exemplo bíblico disso está lá em Apocalipse. Apocalipse, quando você lê, por exemplo, a descrição que faz sobre Jesus Cristo, descreve Jesus como o leão da tribo de Judá. Em contrapartida, Apocalipse 22, descreve aqueles que rejeitam Jesus como cão. Ficarão de fora os cães. Então, naqueles dias, diferente do que é hoje, um cachorro não valia nada. Então, a lógica de Salomão é a seguinte: aquilo que não vale nada vivo, vale mais do que aquilo que é precioso, mas que está morto. Então, o motivo dessa afirmação reside justamente nos versículos seguintes, nos versículos 5 e 6. Os mortos não sabem o que se passa na terra, mas os vivos sabem e podem reagir aos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar coisa alguma à sua reputação, mas os vivos podem. Os mortos não podem relacionar-se com as pessoas na terra, mas os vivos podem. Em suma, os mortos não sabem nada, e os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer. E aqui nós devemos nos lembrar que o autor de Eclesiastes é um hebreu que viveu 9 séculos antes de Cristo.
Ele não tinha o conhecimento bíblico sobre a vida após a morte que nós temos. Para você ter uma ideia, Salomão está até mesmo antes de Daniel 12:2, que é um texto do Antigo Testamento que acena com a ressurreição dos mortos. E de fato Salomão nem mesmo sabia aquilo que Paulo descreveu em 1 Timóteo 1:10, que Jesus trouxe a imortalidade pelo Evangelho. Por isso, na perspectiva de Salomão, os mortos são apenas sombras no mundo dos mortos. E é lógico, a sua conclusão aqui então é lógica: escolha viver, pois enquanto você estiver entre os vivos, há esperança. Enquanto você está vivo, alguma coisa pode acontecer. Pense comigo, talvez amanhã descubram a cura para a sua doença. Quem sabe amanhã o Covid-19 desapareceu ou foi controlado. Ou quem sabe amanhã você perceba que a sua rebeldia é caminho de morte e você então decide voltar para aqueles que o amam. Talvez amanhã aqueles que machucaram seu coração se arrependam e voltam até você com carinho, com afeto. Talvez amanhã a sua esterilidade possa redundar em fertilidade. Talvez amanhã a sua necessidade transforme-se em abundância. Talvez amanhã a sua solidão transforme-se em companhia para sempre. Por isso a lógica de Salomão é: decida viver a vida, decida continuar caminhando em sua existência, pois enquanto você estiver respirando, há esperança de mudar alguma coisa em sua jornada. E aí o sábio Salomão então, nos seus conselhos de como devemos reagir diante das incertezas da vida, nos versículos 7 a 10, ele então encerra, nos mostrando que nós devemos reagir diante das incertezas da vida, celebrando a vida, celebrando a vida. O versículo 7, que diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. O versículo 7 começa com a ordem. Vai, aqui tem um imperativo, vai, ou seja, não fique sentado se lamentando, levante-se e viva. É verdade que a morte está a caminho, mas Deus nos dá boas dádivas para o nosso prazer, portanto, é nossa obrigação desfrutar delas. Salomão pensa, Salomão reflete, e Salomão então vê que apesar do fim comum de todos os homens, que é a sepultura, ainda assim, a vida merece ser celebrada, a vida merece ser festejada. E segundo Salomão, aqui segundo Eclesiastes, como um todo, é fato que às vezes a vida é sem sentido, às vezes a vida é passageira, mas mesmo sem sentido e mesmo passageira, a vida traz coisas boas. Por isso nós devemos aproveitar as coisas boas que a vida nos dá. E Salomão, por isso, então, nos mostra como devemos celebrar a vida. E ele faz isso de algumas maneiras. Por exemplo, no versículo 7, quando ele diz: vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Versículo 7 ele fala: celebre a vida em suas refeições. Salomão recomenda que celebremos a vida comendo e bebendo de bom grado, com gosto. É lógico que Salomão aqui não está dizendo que devemos nos entregar à glutonaria ou à bebedice, mas que devemos aproveitar com gosto dos prazeres que a comida e a bebida criadas por Deus podem nos proporcionar. Nós não podemos deixar que a perversão do pecado quanto à comida, a glutonaria, e quanto à bebida, a bebedeira, a embriaguez, nos leve a não desfrutar das coisas boas da vida, criadas e dadas por Deus para o nosso desfrute. Por isso, celebre a vida, comendo um belo prato padrão Masterchef, ou um belo prato de comida caseira, quem sabe feito no fogão a lenha. Celebre a vida comendo uma bela salada ou um belo churrasco. Celebre a vida tomando um baita de um copo d'água, ou quem sabe um gelado suco de laranja. Meus irmãos, mas é fato que uma das grandes tragédias da atualidade é que nós deixamos de celebrar a vida em volta da mesa. No contexto que nós vivemos hoje, as famílias já não conseguem investir tempo em comerem todos juntos à mesa. A correria do trabalho,
horários diferentes, a internet. São alguns dos obstáculos que se levantaram diante dessa forma maravilhosa de celebrar a vida. E aqui pense, cá entre nós, como é bom quando comemos algo na companhia da família, na companhia de amigos. Como é agradável quando nós ficamos em torno de uma mesa horas e horas conversando e comendo, mesmo que de forma inconsciente. Quando sentamos em volta de uma mesa e comemos e nos alegramos uns com os outros, nós estamos celebrando a vida que Deus nos deu. 1 Coríntios 10:31 fala sobre isso: quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso eu creio que uma das bênçãos provenientes do coronavírus é que muitas famílias em quarentena redescobrirão o prazer de comer em família, celebrando a vida em torno de uma mesa. Além disso, no versículo 8, Salomão vai nos falar: celebre a vida como uma festa. No versículo 8 ele fala: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão aconselha o povo a sempre se vestir de roupas brancas e a sempre se ungir com perfumes especiais. Aqui no versículo 8 nós temos o descritivo de um momento festivo. E diga-se de passagem que as ocasiões festivas eram muito bem apropriadas e aproveitadas pelos judeus. Então, em dia de festa, aqui de acordo com Salomão, um judeu geralmente usava roupas brancas. Essas roupas brancas simbolizavam a dignidade que a pessoa queria mostrar durante a festa. Era costume também se ungir com óleo perfumado, que era usado tanto para fins higiênicos como para fins cosméticos. Era um perfume oleoso, era estilo, aqueles mais antigos vão se lembrar, estilo a brilhantina. Brilhantina era um gel fixador para cabelo, que era muito usado aí nos anos 50, 60, 70 e por aí vai. Então, a ideia de Salomão aqui é que na vida nós devemos ter sempre à mão uma roupa de festa. Ou seja, façam de toda ocasião uma ocasião especial. Mesmo que apareça um vírus e revire toda a sua vida. Conselho de Salomão é: siga em frente, comemore, porque os dias de pandemia, nesses dias de pandemia, quem sabe você terá mais tempo para ler aquele livro que está empoeirando em sua estante. Comemore, celebre a vida, porque pode ser que agora, nesse momento de pandemia, você vai ter mais tempo para conversar com a sua família. Comemore porque você poderá trabalhar sem sair de casa. Comemore porque você terá a oportunidade de aprender, quem sabe, um ponto novo no tricô. Contudo, mesmo em quarentena, comemore a oportunidade de continuar crescendo. Nós estamos enclausurados, sem poder nos ver, apertar a mão, abraçar ninguém, mas não perdemos o bem mais precioso que nós temos, que é justamente a vida. Então, diante das incertezas da vida, como a morte, um vírus, uma quarentena, tenha sempre à mão uma roupa de festa para celebrar a vida que segue. E aí então no versículo 9, Salomão vai dizer: celebre a vida com as pessoas que você ama. Versículo 9 ele diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Salomão fala sobre desfrutar a vida na perspectiva do casamento. Fala sobre a alegria que um casamento pode proporcionar ao homem. Mas podemos ainda estender esse texto, entender esse texto em um sentido mais amplo, ou seja, desfrutar a vida com as pessoas que amamos. E o conselho de Salomão é: ame bastante, entregue-se às pessoas, devote-se à vida compartilhada, pois você só conseguirá desfrutar a vida se tiver com quem reparti-la. Salomão nos leva a pensar que ninguém é feliz sozinho. Todo mundo precisa da companhia de alguém. Lembra do filme O Náufrago? Todo mundo precisa da companhia de um senhor Wilson. É verdade que de vez em quando nós precisamos de momento de solitude, mas não a vida inteira, porque a vida não faz sentido
quando nós não cultivamos vínculos profundos de afeto. Por isso, a ordem de Salomão é: se doe, ame, seja presente na vida das pessoas que estão à sua volta. E aqui o interessante desse versículo 9 é que o termo porção que Salomão usa aqui atesta essa realidade. Porque essa palavra aponta para os prazeres e consolos que Deus agrada-se em conceder aos seus filhos em meio às lutas e dificuldades da vida. E neste caso aqui, a porção que o Senhor dá é justamente o amor daqueles que nos cercam. E aqui eu fico pensando, quantas vezes, em momentos de dor, de tristeza, fomos confortados com a presença, com a companhia dos nossos pais, cônjuges, filhos, amigos, irmãos na fé. Eu confesso aos irmãos que nestes dias de pandemia, eu tenho observado como que nós, irmãos, temos cuidado uns dos outros. Hoje mesmo, um diácono de nossa igreja me ligou, pouco antes do almoço, dizendo que estava na rua e que se eu precisasse de algo, ele levaria para mim. Meus queridos, uma das maravilhas de fazer parte da Igreja de Cristo é que nunca estamos sozinhos, nunca sofremos sozinhos. Isso porque nós cuidamos uns dos outros. Na igreja, na companhia de irmãos e amigos na fé, nós temos a oportunidade de celebrar a vida com pessoas que amamos e que nos amam em Cristo Jesus. Por isso, quem sabe, nesse exato momento, você que me escuta, esteja sozinho, pensando que não é amado por ninguém, saiba que sem ser levado por nosso amor, Jesus Cristo nos amou primeiro. Para você que pensa que não existe a possibilidade de celebrar a vida compartilhando o amor, volte-se para Cristo, e você receberá não só o amor de Cristo, mas o amor de uma família da fé inteira. E aí Salomão então finaliza no versículo 10, falando sobre celebrar a vida aproveitando as oportunidades. Versículo 10 é quando ele fala: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A princípio aqui é um convite para o trabalho, e o judeu enxergava o trabalho como uma bênção, e não como uma maldição. Então, o conselho de Salomão é que a vida deve ser desfrutada com muita atividade produtiva. Então, de certa forma, a vida aqui é um convite para viver e fazer o que aparecer pela frente. O que vier à tua mão, faça. Quando a oportunidade aparecer, aproveite. Quando o momento se abrir, viva. Alguém te ofereceu um limão, faça uma limonada. Por isso, em dias de pandemia e quarentena, que tal dizer sim para novas experiências de aprendizado? Eu não sei se você sabe, mas várias instituições de ensino, estava vendo que a FGV, por exemplo, está disponibilizando vários cursos online gratuitos. Então, que tal dizer sim para isso? Mais do que isso, que tal dizer sim para pastorear o seu lar, conduzindo o culto doméstico, a leitura das Escrituras, o ensino do catecismo aos seus filhos? E quando esta pandemia passar, que tal dizer sim para um sonho enterrado? Que tal dizer sim para uma viagem com a família? Que tal dizer sim para, quem sabe, pular de paraquedas? Que tal dizer sim para ter mais um filho? Que tal dizer sim para voltar a práticas de esportes? Que tal dizer sim para a vida? Meus queridos irmãos, é isso que Salomão nos instrui e nos ensina nesses 10 versículos. Só que eu quero terminar esse sermão pensando em algumas implicações desse texto para nós. A partir de Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 1 a 10, eu quero pensar em 3 aplicações, em 3 implicações desse texto para nós. A primeira coisa é: descanse nos braços de quem controla o nosso futuro. Descanse nos braços de quem controla o nosso futuro. Uma das aplicações desse texto que salta aos nossos olhos é entender que devemos descansar nos braços de quem controla o nosso futuro. E aqui no caso Salomão diz que é justamente a pessoa de Deus. Uma das nossas maiores limitações é que nós não sabemos o futuro. Por mais que planejamos,
está além da nossa capacidade de saber como as coisas vão acontecer. Isso porque o homem não é dono de si mesmo. O homem não é dono do seu destino. Por isso, não está ao nosso alcance controlar o nosso futuro. Pior do que isso, enquanto tentamos fazê-lo, na verdade nós estamos usurpando o trono de Deus como soberano sobre tudo, inclusive sobre o nosso futuro. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 17, destaca que é arrogância o homem tentar controlar o seu futuro. Confiar nosso futuro a nós mesmos é maligno, é opor-se totalmente a Deus. Por isso, precisamos parar de perder tempo procurando descobrir qual é a caixinha de surpresa de Deus para as nossas vidas. Deus, em sua soberania, decretou todas as coisas. E nós, criaturas falidas e finitas, nós não podemos mudar nada. Por isso que a pergunta de Jesus, em Mateus capítulo 6 é: por que vocês andam ansiosos pelo dia de amanhã? Não devemos andar ansiosos pelo nosso amanhã, pois Deus em sua soberania o controla. E seja bom ou ruim, o nosso amanhã está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que entender que Deus é capaz de tudo. Seu poder transcende a nossa realidade e as nossas necessidades. Ele é capaz de agir da melhor e mais poderosa maneira ao mesmo tempo na vida de cada pessoa, realizando a sua vontade, cumprindo os seus propósitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus controla o mundo natural, o mundo espiritual. Deus controla os astros e estrelas. A sua ação é plena, sábia, perfeita e é a única que alcançará plenamente realização. Deus é aquele que criou todas as coisas e as mantém pela força do seu poder. Por isso, compreender que o nosso amanhã, o nosso futuro, pertence a Deus, é reconhecer a verdade sobre um Deus todo-poderoso e seu poder para controlar e direcionar todos os acontecimentos da nossa vida. Martinho Lutero entendeu essa verdade muito bem ao afirmar que não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Meu querido irmão, minha querida irmã, se conhecemos bem o nosso guia, os caminhos podem ser difíceis, tenebrosos, com Covid-19, mas mesmo assim estaremos em paz. Se conhecemos bem o nosso bom pastor, os campos podem estar sem pastagem, sem alimento na despensa, sem fruto da videira, que descansaremos em seus braços. Mais do que isso, uma segunda implicação desse texto para nós: escolha viver em Cristo, pois com Ele a morte não tem a última palavra. Escolha viver em Cristo, porque em Cristo a morte não tem a última palavra. Outra aplicação que podemos tirar desse texto é justamente essa verdade, que a morte não tem a última palavra. A morte é uma maldição proveniente do pecado, ela é o salário do pecado. Ela é um agente parasita que rouba a nossa alegria. Ela nos leva a chorar pela perda de um ente querido. A morte nos leva a chorar e nos choca por conta da nossa impotência diante dela. A morte não pede licença ou permissão. A morte simplesmente chega e leva as pessoas que nós amamos. Enfim, a morte física significa separação terrena das pessoas que apreciamos e daquilo que nós lutamos para conquistar. Contudo, as Escrituras apontam para aquilo que Salomão não conhecia. Isto é, o momento em que a morte foi vencida. Na ressurreição, Cristo desferiu um golpe fatal na morte. A ressurreição de Cristo significa a morte da morte. A ressurreição de Cristo é o golpe fatal em um inimigo terrível chamado morte. E a boa nova do Evangelho é que aqueles que estão em Cristo podem até morrer fisicamente, mas um dia ressuscitarão para a vida. Porém, a má notícia do Evangelho é que aqueles que não estão em Cristo, segundo Apocalipse, experimentarão a segunda morte, isto é, irão morrer duas vezes.
Podemos entender aqui tanto no sentido espiritual, eterno, ou físico e eterno. Todavia, o cristão passou da morte para a vida. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Em Cristo nós temos vida. Por isso, o cristão escolhe viver, principalmente por saber que a morte sempre tem a penúltima palavra, porque a última palavra é da vida eterna em Cristo, que vai engolir a morte. A última palavra é a palavra de ressurreição de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o coronavírus pode até mesmo tombar alguns dos nossos preciosos irmãos, mas ele e a morte não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. E como nós lemos na liturgia, nós como cristãos, nós temos uma viva esperança, porque o nosso Salvador está vivo. Ele conquistou, ele venceu a morte em nosso lugar. Sendo assim, escolha viver por amor daquele que deu a sua vida para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu encerro esse sermão pensando numa última implicação dele para nós. Celebre a vida como Cristo celebrou. A vida debaixo do sol só pode ser realmente celebrada como se deve quando cremos naquele que veio de cima do sol para redimir todas as coisas debaixo do sol. Jesus Cristo é aquele que veio de cima do sol, se encarnou, viveu como um de nós, viveu debaixo do sol. E como homem normal, Jesus aprendeu a apreciar as boas dádivas de Deus. Jesus viveu constantemente celebrando a vida. A sua encarnação é um endosso de que a vida deve ser vivida e bem aproveitada. E celebrando a vida, Jesus foi a festas. Jesus visitou a casa de amigos. Jesus jantou na casa de outras pessoas. Jesus ceou com seus discípulos. Jesus fez amigos verdadeiros. Jesus nos ensinou que é possível desfrutar das bênçãos materiais sem nos tornarmos escravos delas. Jesus nos ensinou que devemos usufruir das bênçãos de Deus, reconhecendo a sua bondade em nos dar coisas boas para desfrutarmos em vida. Até mesmo em sua crucificação, no momento de maior aflição, Jesus expressou a sua alegria por sua encarnação. Charles Spurgeon fez uma observação interessante sobre isso. Ele dizia que um grande sofrimento se abateu sobre Cristo quando o nosso fardo foi posto nele. Uma alegria ainda maior brilhou em sua mente, enquanto pensava que seríamos recuperados de nosso estado de perdição. Mesmo no Deus meu, por que me desamparaste? Quando as profundidades de sua dor ecoaram por sua voz, descobrimos a existência de pérolas de alegria em seu interior. Em sua obra em nosso favor, Jesus em vida experimentou alegria. Ele celebrou a vida se entregando por nós. C.S. Lewis, em seu livro Surpreendido pela Alegria, é um livro em que ele descreve a sua jornada do ateísmo até o cristianismo. Nesse livro ele relata que houve ocasiões em que ele experimentou o anseio por algo que não conseguia dizer o que era. E aí no livro então ele diz que, olhando para trás, ele se convenceu de que Deus estava usando essas flechas de alegria que haviam sido atiradas nele desde a infância, para inspirá-lo a olhar para ver a fonte da alegria eterna, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que nós possamos ver as coisas boas da vida como flechas de alegria, atiradas por Deus para direcionar o nosso olhar, para celebrar a vida como Cristo celebrou. Todavia, as flechas de alegria, as bênçãos que desfrutamos na criação do Senhor, ainda não é a alegria plena e total. A nossa alegria total, ela de fato acontecerá somente na volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. E pare para pensar comigo, se nesta nossa existência caída, ainda conseguimos sentir momentos de alegria, imagine na eternidade. Se com a nossa natureza corrompida pelo pecado,
Conseguimos desfrutar de momentos de alegria na companhia dos amigos, no amor correspondido, no nascimento de um filho. Se com a nossa natureza maculada pelo pecado conseguimos nos alegrar por uma vitória pessoal, por uma conquista familiar, se nessa existência caída conseguimos sentir alegria, imagina na eternidade sem a existência do pecado. Eu não sei você, mas eu anseio pelo dia em que eu ouvirei as palavras que Jesus Cristo pronunciou em Mateus 25, 21. Muito bom, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu tenho esperança do dia em que serei livre de qualquer pandemia, de qualquer vírus. Eu tenho esperança de receber o privilégio de beber dos rios de prazer e me refrescar nas eternas fontes de vida, de luz e alegrias incessantes no paraíso eterno com Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, enquanto aguardamos a eternidade, onde seremos eternamente felizes, que as palavras de Jesus, pronunciadas a seus discípulos em João, possam encorajá-los a continuar celebrando a vida em meio às incertezas da vida. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que diante das incertezas da vida, como esta pandemia que nós estamos enfrentando agora, celebremos a vida confiando naquele que não falha, naquele que não muda, naquele que não falta, naquele que é, que era e que sempre há de ser. Celebremos a vida confiando no Deus que é fiel, no Deus fiel que nós servimos.